Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovem, adolescente, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros, novos convertidos e congregados. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, na hora que eu ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante. Hoje é dia 5 de janeiro de 2024, esse ano é ano de Deus manifestar o seu poder e a sua glória. Deus quer que você conheça como foi no começo. Amados, nós vamos falar uma coisa que eu sei que torna-se polêmica para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja até hoje não aprenderam, nem os pastores não ensinaram, os doutores nunca se propuseram a dizer quem foi o primeiro filho de Adão. O povo fala que foi Caim e Abel. Eu quero dizer para você que Deus, ela vai além disso aí. Veja bem, nós vamos falar no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 27 e 28. E no final nós vamos falar no capítulo 3, o versículo 16 também. Veja bem, olha, versículo 27, 1 de Gênesis. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Examine a sua Bíblia, já. E ponto final. Versículo 27, veja que foi lá na frente, depois de 4 capítulos, foi que Deus criou, apareceu aí, dizendo que Deus criou. Você está só falando como foi feita a mulher. Mas aqui, no versículo 27, Deus o criou, homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou. Lembra-se, o abençoou. Ele disse, sede fecundos, vírgula, multiplicai-vos, vírgula, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Amados e queridos irmãos, os passarinhos, os animais, quando Deus fez, ele fez um casal e disse, multiplicai e enchei a terra. Entendeu? Aqui nós vemos que Deus, no versículo 27, Deus criou o homem e a mulher. A imagem de Deus o criou e os abençoou. Abençoou-lhe e disse, sede fecundos. Fecundos é produtivos. Para crescer, para aumentar, para multiplicar. Multiplicai-vos e enchei a terra. Deus, na inocência deles, falou para eles. Enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Sujeitai e dominai. Está entendendo? Abençoado para encher a terra, ser fecundo, multiplicai e enchei a terra. Eu faço uma pergunta para os queridos irmãos estudiosos da palavra, os doutores da lei, aqueles que querem manipular a mente do homem e da mulher. Quantos anos passou do versículo 27 do primeiro capítulo até a queda do homem? Dá para entender? Do capítulo 3. E esse homem estava frutificando e enchendo a terra. Ordem de Deus. Na inocência, você vai dizer, a inocência não tem pecado. Eu sei que não tem, mas não faz sexo. Como disse que não? Qual é o pecado dos passarinhos e das avezinhas?
Eles comeram qual a fruta que eles comeram? Continuam eles até hoje, a inocência, todos os animais. Eles fazem tudo que o ser humano não pode fazer na vista dos outros, porque é escandaloso, eles fazem na inocência. Mas continua fortificando e enchendo a terra. Os animais, as aves. Assim era o homem e a mulher, meus queridos irmãos. Na inocência, a ordem vinda de Deus para multiplicar e encher a terra. Está entendendo? Vocês pensam que a Eva, até o pecado, ela poderia ou teria que ser apenas de Adão? Examine a Bíblia e veja a partir de quando Deus determinou que a Eva não podia ser senão de Adão só. A partir do pecado, a partir de conhecer, de ter comido da fruta que Deus determinou para o homem, não para a mulher. Por causa do homem que é desobediente, a mulher agora passou a ter grandes dores na sua gestação. Capítulo 2, versículo 16. A mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Outra Bíblia fala gestação. Em meio de dores, darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Até ali, até esse momento, o desejo de Eva, da mulher, é como os passarinhos, as aves, os animais, os camponeses. Não tinha fidelidade para com o outro. Era jovem, era adolescente, não era, ele era santo, inocente, como as aves do céu. Mas o pecado trouxe à tona uma certeza que a mulher tinha filhos, porque ninguém multiplica alguma coisa que alguém não tem. Para multiplicar o seu salário, você precisa pelo mínimo de ganhar 0,1. Para multiplicar por 10, ou por 20, ou por 100, ou por 500, para dar um número. A mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Ela não sofria, mas ele diz: multiplicarei de sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Em meio de dores, dará luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, vírgula, e ele te governará. O governo do homem veio sobre a mulher após o pecado do homem. A dor na gestação da mulher veio após o pecado do homem. A obediência da mulher para com o esposo veio após o pecado do homem. Eva não pecou, porque Deus não falou com a mulher. E vocês lembram-se que o nome de Eva, quando Deus fez, não apareceu o nome de Eva. Olha aqui. Criou Deus, pois, o homem
A sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todos os animais da terra que rastejam sobre a terra. Vocês estão entendendo, meus queridos e amados irmãos, quando a mulher coabitou com Adão, a Eva, no capítulo 4, e ela concebeu do homem o filho chamado Caim. E ela disse, deu à luz a Caim, então disse ela que ia um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Esses dois foram logo após o pecado? Sim ou não? A queda do homem foi no capítulo 3. Do 3 ao 4, um capítulo inteiro, eles se uniram, coabitaram após a queda e tiveram filho. Agora, do 1 até o 4, quantos anos demorou? Examine-se os doutores e veja a palavra de Deus para multiplicar, ser fecundo e encher a terra. Esse negócio que falou que Caim tinha muitas mulheres e muitos homens na terra, como tinha muitos animais, passarinhos, aves, e Deus fez um casal de cada um. Vocês estão entendendo? Só que de toda a criação de Deus, o único a desobedecer a ordenança de Deus foi o homem. Os animais continuam na posição deles. As aves continuam na posição delas. A mulher não desobedeceu nada, porque Deus não deu ordem nenhuma à mulher. Por isso que quando a mulher comeu a fruta, que era boa, mas tem entendimento, ela comeu e não viu que estava nua, porque continuou inocente, porque Deus não vai pôr sobre um homem um pecado sem antes avisar: isso é pecado. Deus não vai impor sobre o homem ou a mulher ou quem quer que seja a morte sem antes deixar escrito na palavra ou pelos profetas: quem fizer tais coisas morrerá. Veja bem, quando Deus falou com o homem, estava só Deus e o homem. Depois Deus criou a mulher para ajudar o homem a ser ajudadora. E disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Ele vivia na inocência, iguais aos passarinhos. Com certeza,
alguns filhos que Eva teve antes do pecado, não seria filho de Adão. Isso é uma coisa que pode soar como uma polêmica ou até mesmo como pecado, mas a Bíblia, as luzes da Bíblia, a palavra do Pai. Eu quero vos dizer que os passarinhos, os animais, não são filhos do primeiro de um pai só. Quantos anos viveu? Em cima, nasciam os filhos, entrava na terra e ia embora, como as aves. Lá se conhecia outra mulher ou outro homem. Um maior, outro conhecia, porque nascia como as aves. Porque era tudo fecundos. Não era controlado. Foi ordem de Deus para encher a terra. Tinha tanto na terra que quando o pecado entrou, ela teve 2 filhos. Até que se formaram esses 2 filhos. Ou vocês acham que naquele tempo a criança nascia cedo e à noite já era homem? Não. Era como hoje. Tinha nascer, crescer, se formar e tornar homem. Até tornaram-se pastores de ovelhas. Ou seja, tinha. Quem era o pastor? Abel. Quem mexia com a roça, com lavoura? Caim. Então tinha gente que comprava, que negociava. Veja bem. E eles eram os 2. Até aqui não dizem que nenhum dos 2 era casado. Está entendendo? Mas depois que Caim matou Abel, passou mais uns dias, ou um tempo, depois do primeiro homicídio. Então, a mulher tornou a conhecer, ou coabitou-se com seu esposo e teve um filho, a quem deu o nome de Sete. No tempo do pecado, agora na inocência, não tem números de quantos nasceram. A Bíblia não disse que Eva teve mais vários filhos, mas a humanidade já estava cheia, porque Caim fugiu e foi para a terra de Nod quando Deus o chamou. E se casou. Como diz que ele era irmã dele? Poderia ser irmã dele, prima, tia, sobrinha, ou não. Não sabe a idade, não sabe o tempo. Só sei que for tudo descendente de Adão e Eva na inocência. Essas mulheres, a mulher que ele ganhou e casou, era filha do seu pai, da sua esposa, da sua mãe, no tempo da inocência, que não conhecia a dor, o desejo, a obediência. A Bíblia é tão pequena e tão fácil de se entender, que eu fico pensando, por quê? Que é tão difícil para conversar com a igreja e dizer, olha, Deus é um Deus que conhece o coração. Não precisa pegar o homem e mudar de patamar para ele ser o mesmo. Porque os animais, os passarinhos, as aves do céu, a serpente, tudo é fecundo.
E não foi feito milhões jogados na terra, foi feito o casal. Para encher a terra. Fez um casal, homem e mulher. A sua imagem e semelhança, disse Deus. E disse, sede fecundo, e enchei a terra, multiplicai, na inocência. Examine, versículo 27 e 28 do primeiro capítulo de Gênesis. Comece a conhecer a palavra de Deus. O pecado que o homem cometeu foi que fez. Agora você, mulher, ser submissa ao homem. O pecado que o homem cometeu fez você ser propriedade do homem. Porque todo pecado tem um preço. E aquele que ajuda no pecado também paga o seu preço. A mulher não pecou, mas ela foi a ponte para o pecado. Não disse que foi Satanás. Porque Deus fala comigo. Meu servo, o adúltero ficará de fora. Se eu adulterar, Satanás pode trazer as mulheres e tudo da frente. Se eu adulterar, eu estou desobedecendo a Deus. O pecado, porque Adão desobedeceu a Deus. A mulher não forçou. Examine a Bíblia. A mulher comeu, vendo que era boa para dar entendimento. E deu para o marido. Quando ele comeu, abriu os olhos de ambos. Está entendendo? Porque se ele não pegasse, se ela falar é gostoso, é por promessa, ele disse, não, o meu Senhor disse para mim não comer. Ela não iria abrir a mente dela, os olhos dela. Ela não estava em pecado, porque Deus não falou com ela para não comer. Minha irmã e meu irmão, aquilo que Deus fala com você, ainda que um anjo chegue perto e diz assim, não tem problema não obedeça a palavra do anjo, obedeçam a Deus, porque se de você desobedecer de Deus, é você responsável pelo pecado. Então, se alguém me derrubar no pecado do adultério, eu desobedeci a Deus, porque a palavra de Deus fala que os adultos ficarão de fora. Cuidado com a palavra contra o Espírito Santo, porque Deus não lança ninguém no inferno, alguém se lança por si mesmo no inferno. Aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século e nem no futuro. Se você não sabe se é Deus, se é o Espírito Santo que está falando, não murmurem, põe a mão na sua boca e cale-se. Porque se você falar que é carne, falar que é demônio, e for o Espírito Santo de Deus, falando na boca do homem de Deus ou da mulher de Deus, você perde a sua salvação. E no ano de 2024, Deus vai tratar com a igreja, começando pelos altares, com os pastores, da qual eu faço parte. Pela misericórdia de Deus, eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, para mim, para os pastores, convertei os nossos corações. Entrarem pela porta, conhecer a Deus e o poder de Deus, para não ficarmos
aqui no arrebatamento, e não ensinar à igreja aquilo que você não sabe, ou que é suposição da sua mente. O homem e a mulher, olha a Deus, porque vão chegar diante de Deus pela misericórdia dele. Porque o inimigo, ele vai lutar. Mas vocês vão aprender. Quantas pessoas acham que os 3 filhos de Adão foi só? Caim que matou Abel e Sete. Não. Antes do pecado teve vários filhos. Ore por essa nação no ano 2024. Ore pelo presidente, pelos governadores, deputados estaduais, federais. Aleluia. Senados, juízes, prefeitos e vereadores. Ore pela igreja, pelos pastores. Ore pelos adultos, afeminados, prostitutos, ladrões, salteadores. Ore pelas famílias na face da terra. Porque foi Deus quem criou lá no Jardim do Éden. Disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundo, homem e mulher, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus, que nós possamos voltar para Cristo, para sermos arrebatados em breve, porque Jesus vem buscar. Que todos os enfermos sejam curados para a glória do nome de Jesus Cristo. E aqueles que não sabem quem é Deus, abaixa o coração para a glória de Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. A paz do Senhor.